Você quer aprender a pintar lindas rosas e folhagens de uma maneira muito simples e muito fácil? Então vem comigo que hoje eu vou te ensinar todos os detalhes e todo mundo vai conseguir fazer essas lindas rosas. E se você está gostando, já me dá aquele like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Vamos recriar com arte? Então, gente, quando eu ensinei vocês a pintar aquelas garrafas de vinho para presentear, eu fiz algumas rosas e muita gente me pediu para ensinar mais detalhadamente como pintar as rosas. Apesar de eu ter mostrado lá na garrafa, pessoas me pediram para mostrar mais o passo a passo como é que funciona. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje, como pintar rosas de maneira muito fácil, tá? E para isso eu vou usar essa tela de pintura. Ela tem a medida de 15 por 15 centímetros, mas a mesma técnica de pintura que eu vou aplicar na tela, você também pode aplicar nas garrafas, no vidro, né? Pode aplicar em madeira, MDF, em papel, enfim, onde você quiser pintar suas rosas e com qualquer tipo de tinta. Se você estiver pintando com uma tinta à base de água, uma acrílica, a técnica é igual. Ou se você estiver também pintando com uma tinta a óleo, também a técnica é igual ao que eu vou ensinar agora, tá? E para preparar essa tela, gente, eu vou também falar de uma técnica que muitos artistas utilizam e que é bastante importante para vocês conhecerem na hora de pintar seus trabalhos, né? Para equilibrar os tons das cores, é sempre importante nós fazermos uma técnica chamada imprimatura. Então, cada artista tem a sua cor preferida para fazer o fundo, para realçar um pouco mais as cores daquilo que ele está pintando. Eu gosto bastante, gente, de usar o cinza, porque o cinza é uma base neutra, né? Como eu falei, ele ajuda a equilibrar a percepção da luz e da sombra, e vocês vão ver que as cores realçam bastante. Porque o que acontece, gente, quando nós usamos o fundo branco, as cores escuras, elas parecem muito mais escuras e as cores claras, elas perdem o contraste. Quando eu uso cinza, aí cria um meio termo. Então, qualquer cor que eu aplicar aqui, ela vai contrastar e vai ficar muito mais bonita, tá? Então, para isso, gente, eu vou usar, olha só, o cinza profundo. Como eu acho esse cinza um pouco escuro, eu vou misturar ele com um pouquinho de branco. Ambas são tintas acrílicas, né, decorativas. E aqui é bem fácil, gente. Olha, vou colocar um pouquinho aqui da tinta cinza. E vou colocar um pouquinho da branca, porque essa tinta nós vamos também dissolver, tá? E como eu falei, eu prefiro fazer com cinza, mas muitos artistas fazem também tons de bege. Isso depende muito, né, da intenção do trabalho. E você pode fazer a imprimatura tanto como eu estou fazendo, né, com uma tinta acrílica, como também você pode fazer com a tinta a óleo. A diferença é a seguinte: quando eu faço com a tinta acrílica, depois que a tinta secar, eu posso aplicar sobre a tela tanto uma tinta a óleo quanto uma tinta acrílica. Se eu fizer a preparação com a tinta a óleo, aí depois eu não posso aplicar a acrílica por cima, eu vou ter que pintar o meu quadro todo em óleo, tá? Então, por isso que eu sempre prefiro também fazer, né, a preparação com as tintas acrílicas, porque depois eu posso passar qualquer tinta aqui sobre a tela, tá? Essa é uma dica extra que eu tô dando aqui para vocês, que vai ajudar bastante, né? Não só nesse trabalho, mas em outros trabalhos de pintura que vocês possam querer executar. Misturar aqui com o pincel mesmo, olha. Aí eu vou deixar a tinta um pouco aguada, tá? Para esse processo, não precisa ser a tinta pura. Aqui tem água, né? E eu tô espirrando um pouquinho d'água aqui. Olha, eu achei que o tom ficou bom. E agora é só aplicar na minha tela, tá? Eu aplico, deixo secar e depois eu já posso vir com a minha pintura sobre a tela. E esse cinza, gente, não necessariamente precisa ser o fundo da sua tela, é uma preparação, tá? Depois que eu quiser, eu posso pintar sobre ele com outra cor, a tela completamente, que não tem problema. Isso aqui é uma preparação da tela para você
perceber melhor o contraste das cores e fazer um trabalho bem profissional, bem bonito. Olha, passo aqui na lateral também e vou deixar secar, tá? A vantagem também de usarmos a tinta acrílica é que ela seca rapidamente. A tinta óleo nem sempre. Às vezes ela demora até mais de um dia para secar, dependendo, né, da temperatura ambiente e do secante que você usou aqui na sua mistura. Eu acho importante, né, explicar técnicas mais avançadas, artísticas para vocês, porque aí vocês podem também utilizar em outros trabalhos. Olha, já passei em tudo, tá vendo? É uma camadinha fina. E vocês vão ver o quanto essa cor vai ajudar a realçar aqui o contraste do que eu vou fazer. E agora que a superfície onde eu vou pintar já secou, eu vou separar aqui as cores que eu vou utilizar para fazer as rosas, tá? A primeira cor será essa aqui, olha. É uma tinta acrílica, né? Todas elas são acrílicas decorativas. Essa aqui é na cor púrpura. Então, vou colocar um pouquinho aqui. Vou usar essa outra também, olha, na cor verde bandeira, que eu vou utilizar nas folhas. E esta aqui, que é o maçã verde. E também vou usar um pouco da tinta branca. E agora, gente, para começar, onde eu quero que fiquem as rosas, eu vou aplicar um fundo utilizando aqui a cor vermelha. Olha, eu vou colocar uma aqui, ó. Aí você faz um fundo assim arredondado, tá? E deixa uma quantidade generosa de tinta, porque essa tinta aqui, ela não pode secar enquanto você está fazendo as rosas, né? Então, se você for fazer muitas, aí faça o fundo um por um. Como eu vou fazer só 3, eu vou já passar aqui para as 3, tá? Olha, fazer uma aqui e uma outra aqui. Para cá, eu vou fazer um botão. Aí o botão eu faço assim mais compridinho, olha, uma pontinha. Vou fazer um outro botão para cá. Tá vendo? É uma bolinha com uma pontinha, tá? Pro botão. E para fazer essa parte, né, gente, eu usei um pincel chato número 10, tá? E agora, para continuarmos, eu vou utilizar esse pincel aqui, ó, um pincel da Condor, número 4032, é um pincel redondo. E eu vou vir aqui com o branco, tá? Porque eu quero fazer uma rosa que tenha o fundo vermelho. Se você quiser fazer uma rosa mais clara, com fundo amarelo, com fundo azul, aí esse fundo aqui, vocês pintem da cor que vocês desejam, tá? Então, nós vamos, como sempre, gente, trabalhar com vírgulas. E aqui no centro, ó, eu faço 2 vírgulas pequenas, olha só. Carrego novamente o pincel e não limpo o pincel, porque aqui o importante, gente, olha, é o que tá acontecendo. É a tinta vermelha se misturar com a branca. Olha, você vai apertando e vai puxando. E vai formando as pétalas, estão vendo? Olha. E como a tinta vermelha de fundo, ela não secou ainda, ela vai se misturando com a branca e fazendo uma tonalidade bem bonita aqui para rosa. E olha só como é fácil, gente. É só você ir rodeando aqui, olha, com as vírgulas. Aperta e puxa. Olha, aperta e puxa. Se quiser fazer umas um pouco mais para fora também pode, olha. E assim, gente, olha, facilmente eu fiz a minha primeira rosa. Tá? Viram como é simples? E agora eu vou continuar aqui nas outras, olha. Aqui no meio eu faço 2 vírgulas bem pequenas, olha, uma para cá, outra para cá, que é o miolinho, né, da flor. E venho fazendo as maiores, olha, apertando e puxando. E agora, olha, entre essa e essa eu faço uma outra, tá? Vai sempre intercalando aqui as puxadas. Olha. Você pode fazer como essa, deixando o fundo aparecer um pouco mais, ou como essa que eu fiz com o fundo mais fechado, né? Aparecendo menos o vermelho. Mas ambas ficam belíssimas.
Viram como é fácil, gente? Essa aqui é uma rosa bem simples, né? Uma rosa estilizada, mas que você pode usar nos mais diversos trabalhos e de decoração, né? E fica muito lindo, olha. Como eu sempre falo para vocês, né? Coloca uma musiquinha bem tranquila e vá fazendo aqui seus desenhos. Muito bacana, né? E a mesma coisa aqui na outra, ó. Parte do miolinho eu faço duas. E depois venho fazendo as maiores ao redor. Lindas, né? E aqui nos botões a mesma coisa, gente. Olha, eu vou acompanhar aqui o desenho, ó. Vou puxar. Como se eu quisesse integrar aqui as duas cores, né? Que eu passei. Olha só. Venho aqui da pontinha e vou puxando e integrando o vermelho com o branco. Lindo, né, gente? E agora, gente, com o auxílio dos dois tons de verde que eu separei, né? O verde bandeira e o maçã verde, e também de um pincel liner ou filete, esse aqui é o número 2 da Condor 422. Eu vou fazer aqui os cabos, né, das rosas. Então, primeiro, olha, eu vou carregar o pincel aqui no verde mais escuro e vou riscar aqui bem fininho, né? Os cabinhos aqui das flores, olha. Vou mesclar, né, gente, aqui com a cor mais clara, né, que é o maçã verde. Aí não precisa necessariamente coincidir com o de baixo, é mais para misturar os tons e a pintura ficar mais leve, olha. E agora, gente, para fazer aqui o pezinho aqui do botão, eu vou continuar usando o pincel redondo, mesmo que eu usei para fazer as pétalas, tá? E vou misturar as duas cores aqui de verde, olha. Vou passar o pincel bem mesclado, tá? Então, aqui, olha, é só puxar aqui de um lado, olha, e puxar do outro. Tá vendo? Eu aperto e puxo. E aqui eu já fiz a base, né, do botão. Mesma coisa aqui, olha. Vou misturar aqui as duas cores. Aperto e puxo. E olha só como fica bem gracioso, né? Aqui a base do botão. E agora nós vamos fazer algumas folhagens, né, da roseira, para combinar bem aqui com o nosso trabalho. E para isso eu vou continuar usando os dois tons de verdes e vou usar esse pincel aqui, olha, que é um pincel chanfrado número 6. E para fazer as folhas, gente, você pode usar tanto o pincel chanfrado, né, que é a técnica que eu vou explicar agora, como também um pincel chato. Tá? Existem várias técnicas para fazer folhas. Eu acho que com chanfrado fica mais fácil, fica mais simples e fica bonito também, tá? Então eu quero procurar ensinar para vocês o que for mais simples e que dê um resultado bonito, que eu quero todo mundo fazendo, tá bom, gente? Então aqui vou continuar, né, mesclando, olha, as duas cores, tanto a clara quanto a escura, olha. E aqui é o seguinte, gente, eu carreguei bem aqui o meu pincel chanfrado, tá vendo? E a pontinha dele é para onde eu vou começar a fazer a folha, tá? Então, vou virar aqui até para ficar mais fácil de visualizar, vamos ver. Vou fazer uma folha aqui nessa ponta. Então, olha, a ponta dele eu encosto, olha, e puxo. Encosto e puxo, tá vendo? E aqui já formou a primeira folha, tá? Fica bem fácil, porque a pontinha do chanfrado ajuda bem. E olha só como a folha ficou bem bonita, né?
Mais uma vez, olha, pego um pouquinho de cada cor. Olha, encosto aqui a pontinha dele, olha, e puxo. Quando eu puxo, eu levanto o pincel, que é para formar uma pontinha fina, ó. Puxo e aqui eu completo o meio, ó. Viram como é fácil? E aqui eu formo, né, uma folha bem bacana. E assim, né, eu vou preenchendo aqui o meu desenho com algumas folhas. Vocês estão vendo, gente? Eu tô fazendo umas menores e outras maiores, tá? A questão do tamanho é o tanto que eu vou puxar. Se eu puxar menos, ela fica menorzinha. Se eu puxar mais, fica uma folha maior. E como numa roseira natural é assim que acontece, tem folhas maiores, folhas menores, aí você vai procurando acompanhar como as coisas acontecem na natureza. Você pode fazer como eu fiz aqui, olha, uma folha sobrepondo a rosa, também fica muito bonito. Mas para fazer isso, gente, certifique-se que sua rosa já tá seca, para não misturar as tintas vermelhas aqui com a verde, tá? A minha tá praticamente seca, porque hoje tá um dia quente, então não há problema, mas certifique-se disso, que tá tudo bem sequinho aqui para poder sobrepor uma na outra. E olha só, gente, que resultado simples e bem bonito que ficou. Quem diria que com uma técnica bem simples como essa, nós faríamos esse quadrinho aqui de rosas bem bonitinho. Agora eu vou deixar secar bem, porque eu quero fazer ainda o miolinho aqui, mas eu preciso que a tinta vermelha esteja bem seca, tá bom, gente? Até já! E agora, gente, já tá tudo bem seco, eu posso continuar também fazendo alguns veios aqui nas folhas, tá? E para isso eu vou usar o tom de verde mais clarinho e puxar alguns fios aqui, olha, como se fosse aqui os veios das folhas. Isso ajuda bastante, né? A dar uma definição aqui, olha. Você pode fazer só um no meio, olha. Pode contornar um pouquinho. Aí você traz um pouco mais de luz aqui a pintura. E esse traçado que eu tô fazendo ao redor da folha não precisa necessariamente coincidir com o contorno da folha, tá? E agora, com o mesmo pincel, eu vou fazer alguns detalhes aqui no meio da folha, da flor, como se fosse o miolinho. Para isso eu tô usando uma tinta acrílica dourada. Você pode fazer isso também com tinta dimensional, se você quiser que fique um relevo, tá? Então aqui, gente, pus só algumas bolinhas, ó. Simulando aqui o miolinho da rosa, tá? Olha, bem pouquinho, não exagera. Só para dar uma graça aqui no trabalho. E agora, depois que secar tudo aqui, aí eu passo o verniz, tá? Aí eu posso passar um verniz à base de água, aí vai do seu gosto passar um brilhante ou um fosco, passa com pincel mesmo. Ou você pode passar o verniz em spray também, aí pode ser fosco, brilhante, acetinado, aí você escolhe. E aí o trabalho já estará pronto, tá? Minha intenção aqui não foi criar um quadro com rosas, né? Foi mais demonstrar a técnica, mas eu gostei bastante do resultado, achei que ficou bem bonitinho, tá? Então, assim que secar essas bolinhas aqui que eu fiz, eu já vou passar o verniz e mostro para vocês o resultado final, tá bom? Até já, gente! E olha só como ficaram lindas as rosinhas, os botões e as folhas. Muito bacana, né, gente? Vocês viram que é uma técnica super fácil e que você pode aplicar em diversos materiais. Se você quiser usar com aquelas tintas de queima
e pintar vidros, você pode fazer a pintura nas garrafas de espumante, de vinho, que eu ensinei aqui no canal, também utilizando essas rosas, fica muito bonito. Pode aplicar em madeira, até em móveis, que você quer fazer na porta de um móvel, algum efeito com rosas, com flores, usem essa técnica que vocês viram que é muito fácil de fazer e fica um resultado muito bonitinho, né? Eu também adorei, vocês viram que eu passei um verniz à base de água, né, acrílico, brilhante, e ficou esse resultado aqui, bem bacana, né, gente? Viram como é fácil fazer essas rosas? É uma rosa mais estilizada, mas eu acho que faz, né, assim, um bom trabalho e uma boa figura e um trabalho de artesanato, uma pintura. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gravei essa aula a pedido de vocês que queriam mais detalhes a respeito de fazer essas rosinhas, né? E eu espero que vocês tenham gostado e me deixem aí nos comentários mais sugestões daquilo que vocês gostariam de aprender, que na medida do possível eu vou gravando as aulas para vocês. Tá bom, gente? E não se esquece, me dá aquele like, compartilha esse vídeo com todo mundo e também se inscreve no canal, tá? Até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo, gente. Tchau!